Bom, vamos ao conteúdo de hoje então. Boa tarde, quarto ano, hoje é dia 1º de junho de 2020 e estamos iniciando mais um mês. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Nas outras semanas, nós fizemos ensino religioso e geografia. Hoje eu vou introduzir também uma parte de português. Lembrando que as atividades de português estão corrigidas lá no GR8. Primeiro nós vamos dar início com o português. Palavras com terminação em agem. Eu não vou ler tudo hoje explicando passo a passo. Aliás, eu vou ler resumidamente, porque senão o vídeo fica muito longo e fica cansativo para vocês assistirem. Então, na página 32 do livro de vocês, palavras com terminação agem. Leia as palavras. Na primeira imagem nós temos a decolagem, na segunda a aterrissagem. Todas as duas têm em comum o final que termina em agem. Relacione essas palavras com seus significados. De decolagem a aterrissagem. O que significa decolar? Ou seja, decolagem, ato de levantar voo ou ato de pousar em terra? Aí vocês vão classificar de acordo com o que vocês entendem do assunto. Na gravura mesmo, vocês podem observar que tem a resposta aí. Tem os desenhos explicando. Depois, vai pintar a terminação comum às duas palavras, o que elas têm em comum. Letra C. Esses dois substantivos são derivados de verbos. Complete os esquemas identificando esses verbos. Qual que é o verbo de decolagem? Vou dar um exemplo só da primeira palavra. Decolagem. O verbo é decolar, a terminação iagem. Então, você faz a mesma coisa com a outra palavra. E vai colocar na frente qual palavra formou. No livro já até tem aí, para vocês terem uma noção do que é para ser feito. Embaixo estou explicando. Algumas palavras são formadas pelo acréscimo da terminação agem. Essa terminação tem sentido de ação ou ato. Assim, decolagem é a ação de decolar. Aterrissagem é a ação de aterrissar. Página seguinte. Lembrando que vocês vão dar início com a matéria de português. Que palavra indica o ato ou a ação de aprender? Aí você vai pensar e colocar qual é a palavra que indica o ato ou a ação de aprender. 6. Complete as frases. A ação de arbitrar é chamada de quê? A ação de abordar é chamada de? A ação de dublar é chamada de? A ação de dosar é chamada de? A ação de filmar é chamada de? Lembrando que todas as palavras vão terminar em agem, então fica certo. Fica fácil, quer dizer, fica certo? Não, fica fácil. Complete os espaços das frases com as palavras da atividade anterior. Os acertos da foram comentados pelos jornalistas esportivos. B. Os atores estão prontos para iniciar a? C. Esse filme não terá? D. Pergunta ao médico se a do remédio está correta. E. Essa não é a melhor para um assunto polêmico. Então, como vocês vão completar a 7 com as palavras da número 6. A, B, C, D e E. Número 8. Como se chama a ação de viajar? Aí tem uma explicação aqui. As palavras viagem com G e viagem com J têm a mesma pronúncia, mas pertencem a classes gramaticais diferentes. Viagem é o substantivo e tem terminação agem, que indica ação. Viagem é verbo e corresponde à terceira pessoa do plural. A viagem foi boa. Aqui no caso com G, ela vai ser o substantivo. Tomara que eles viajem muito, é do verbo viajar. Com J vai ser sempre o verbo. Então, língua portuguesa vai ser essas duas páginas. Páginas 32 e página 33. A correção das anteriores está lá no GR8 já. Peguem a revistinha de vocês, por favor, após Construindo Valores em Ensino Religioso, e abram a lição número 12, que está a seguinte pergunta. Você já sentiu medo? Aí vocês vão ler a historinha e tem aqui um versículo para guardar no coração. Quando eu estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso.
Salmos 56, 3. O que vocês vão fazer? Vão colorir o desenho e lá no final da página de vocês recortar o desenho referente à gravura 12 e colar nesse espaço aqui, ó. E é para colorir todos, tá? Aí, vamos para a página seguinte. Depois que leu, vai passar para 13 atividades. Pinte somente os marquinhos as frases corretas. Aí, vocês vão basear no texto anterior e vai pintar os marquinhos que estão corretos. Desenhe no quadro abaixo o que mais lhe causa medo e complete a frase. Vou pedir a Deus para que me ajude a vencer o medo de... Você vai desenhar do que você tem medo e vai falar que vai pedir a Deus para vencer o medo que você tem. Para pensar, Deus entende quando você está com medo ou assustado. Ele quer lhe ajudar. Não há nada que ele não possa fazer. Acredite. Então, ensino religioso. Lição 12 e 13. Certo? Qualquer dúvida, vocês vão me chamar lá no WhatsApp. Geografia. Hoje tem geografia. As questões vão estar disponíveis lá no portal do aluno do GR8. Vocês vão copiar e responder no caderno. Até quarta-feira, eu vou fazer todas as folhas dessa semana e nós vamos entregar para vocês. Por que quarta-feira? Porque eu avisei para vocês que até quarta-feira eu preciso de todas as folhas que vocês levaram, tanto da primeira quanto a segunda, lá na escola, porque eu preciso fazer a correção, porque é através dela que eu vou avaliar vocês. Então, quem não terminou as folhas ainda, as duas xerox que foram com 14 folhas cada, se não me engano, um total de 28 folhas que vocês têm que devolver na escola, eu preciso dessas folhas na escola até quarta-feira. Quem não pegou o kit 2 de atividade, por favor, peguem lá e devolvam até quarta-feira, que eu preciso de fazer a correção baseado no que vocês responderam nas folhas, porque é tudo referente ao livro, não tem nada de diferente ali. Então, quem não devolveu, termina e leva para a escola para mim, por favor, na quarta-feira. Por isso que eu não enviei folha para essa semana, mas elas estão sendo feitas de acordo com o que vocês estão estudando. E sexta-feira, vocês podem pegar lá o kit 3, que vocês estão com o kit 1, kit 2. Então, eu preciso de até quarta lá na escola, ou melhor, nós podemos fazer melhor. Podemos deixar, eu vou ver com a diretora se é para pegar na quarta ou se é para pegar na sexta, que aí quando vocês levarem o kit 1 e o kit 2, vocês já pegam o kit 3. Só que é fundamental que esses dois kits estejam lá na escola, que eu preciso das folhas, certo? Beijo, fiquem com Deus.